Olá a todos. Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Essa noite, eu vou estar recebendo aqui o professor Rodrigo Mazei para a gente conversar um pouquinho acerca de aspectos atuais da execução, mas vai ser um bate-papo que eu já alerto um pouquinho diferente, né? Afinal de contas, esse nosso bate-papo aqui, ele vai ser harmonizado de maneira etílica. Então eu vou convidar aqui o professor Rodrigo Mazei, ele já está na área. Deixa eu fazer o convite. Opa, como vai, grande Rodrigo? Bom, tudo bom, meu caro? Tudo Bom jóia? demais? Bom demais. Rapaz, deixa eu botar uma luz aqui para ver se melhora aqui, que eu tô todo amarelo aqui, ó. Deixa eu ver aqui se a gente consegue dar uma melhorada aqui no visual aqui. Vamos ver se eu colocando a luz aqui. Rapaz, e só você mesmo, rapaz. Hoje eu tive uma sessão de estudo aí, rapaz, que você nem imagina. O bicho pegou, meu caro? Ô, o negócio foi danado. Melhorou um pouquinho aí? Não. Não. Tá do Tá mesmo ótimo, jeito? tá ótimo, Tá bom, tá né? ótimo. Deixa eu ver aqui Tá se eu consigo. excelente. E o som tá bom? O som tá perfeito. Ah, então tá já. A imagem tá ótima, o som tá bom. Acho que a galera pode dar o feedback, né? Estamos prontos. Como combinado, né? Seguindo a tradição do professor Rodrigo Mazei, a live ela foi harmonizada. Trouxe aqui uma Petit Verdot das terras portuguesas, Ó, uma rapaz. assemblage com o Chirá, para a gente poder bater nosso papo sobre os aspectos atuais da tutela executiva. Saúde, meu amigo. Ó, aqui, ó. Saúde, aqui um brinde. Trouxe aqui também, ó, uma Petit Verdot, que estava guardada aqui, uma Petit Verdot chilena. 14 graus e meio de álcool da safra Ah, 2010. maravilhosa, maravilhosa. Bom, vamos começar então fazendo a live como a gente combinou, fora da caixinha. Qual é a conexão entre a Petit Verdot e a tutela executiva? Bom, olha só, existem algumas uvas, a gente até fez a live passada lá do Direito e Vinho, foi com o Léo Cunha. Sim, eu assisti. Então, e a gente falou, né, sobre a Taná, pela força da Taná, né, e comparando lá com o poder público em juízo na fazenda pública. Você sabe que, na verdade, assim, dentro dessas uvas, eu acho que a Taná e uma portuguesa, já que você falou, você está com vinho português aí, eu acho que são as duas mais tânicas, é a Taná e a Baga. Sim. Só que só que existem duas outras uvas que não são tão conhecidas, que são muito fortes, que tem a ver com a execução por conta fazendo uma ligação, por conta dessa coisa da expropriação, da força da expropriação, e uma delas é a Petit Verdot. A outra também que eu acho que é bem forte no sentido aí é a Carignan. Mas Uhum. aqui eu prefiro, eu acho a Petit Verdot mais elegante, e para bater um papo com você e com uma pessoa tão elegante aí, né? Então aí tinha que ser a Petit Verdot aí que encaixou aí perfeitamente aí com o nosso bate-papo aí, ó. Excepcional, meu caro, excepcional. Bom, ah, Rodrigo, vamos pensar, né? A tutela executiva, eu acho que no background a gente já rolou uma bola e, como eu estava falando com você, eu tenho muito essa impressão que, de uma maneira geral, os advogados eles estão muito preocupados com a fase de conhecimento e eles acabam relaxando na tutela executiva. Né? Parece que assim, os caras querem fazer a coisa no by the book, como uma receita de bolo, e eles não conseguem perceber
a quantidade de possibilidades que nós temos para buscar, eventualmente, uma tutela executiva efetiva. Normalmente, lecionando em cursos de pós-graduação, eu vejo muito essa queixa dos alunos. Né? Os alunos virem e falam assim, mas tutela executiva, é um negócio complicado, é o processo, é a fase que vai demorar, e às vezes a gente não vai receber, e etc. E aí eu sempre brinco com eles, eu falo assim, gente, mas talvez esteja faltando visão. Talvez esteja faltando conhecer um pouco mais todo um universo de possibilidades que nós temos e que às vezes, sei lá, talvez a tutela executiva, ela possa ser, eu brinco muito em sala de aula, que ela é talvez o patinho feio do sistema processual. Né? A galera olha assim meio que com desdém, mas de repente pode descobrir ali um cisne elegante e maravilhoso como a nossa Petit Verdot. Ó, eu concordo contigo. Eu vou dar alguns exemplos. Mas eu acho que o problema também, Pedro, não está só na tutela executiva em si. Mesmo lá antes, a gente tem alguns problemas. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro, aqui, de um caso, uma situação concreta. Você vê que muita gente, eu até brinco assim, foram as viúvas, tem as viúvas, né, do CPC atual, que falam, mas aquilo saiu, mas aquilo se tivesse estava melhor, mas isso tal. E uma das coisas, uma das maiores críticas que se fez, olha o que eu vou falar aqui para você, isso é real. Uma das maiores críticas que se fez, isso tem tudo a ver com a execução, foi a questão do efeito suspensivo da apelação. Uhum. E, na verdade, né? Não, porra, apelação tem efeito suspensivo, enfim. Então não permite execução provisória e tal. Olha o que eu vou falar para você, como é que isso é uma situação, e aí isso tem a ver com a execução, e o que eu acho que está acontecendo? As pessoas não conhecem direito as técnicas que o código possui. E as conjugações de técnicas que o código possui. Vou dar um exemplo claro. Se a gente pegar lá o artigo 495 do CPC, né, eu tenho lá uma técnica que já existia no código anterior, né, que é a hipoteca judiciária. Isso é uma situação que ela efetivamente ela já existia, né, no código anterior, o 466. E veja, olha que interessante. Então, o que o 495 diz? Se você tiver uma sentença condenatória, ainda que ela seja genérica, ou seja, ainda que a condenação seja ilíquida, é perfeitamente possível que a sentença que seja desafiada por recurso com efeito suspensivo, que ela tenha aptidão para provocar a hipoteca judiciária. Uhum. Olha que interessante. Então, o sujeito fala bem assim, não. Então, o sistema, ele me impede de iniciar a execução. Veja, se eu compreender qual o objetivo da hipoteca judiciária, porque isso é extremamente importante. Qual que é o objetivo da hipoteca judiciária? É permitir o quê? Através de uma decisão, né, de uma sentença, que eu possa fazer o quê? É como se a hipoteca judiciária, aqui, isso é importante, a gente tem que observar se ela tem natureza de direito real, propriamente dito, ou se, na verdade, ela é olha que bacana que eu vou falar, é uma técnica de constrição. Porque se ela é uma técnica de constrição, veja, e aí eu compreendendo o escopo da hipoteca judiciária, significa dizer que eu posso, a partir já da sentença condenatória, de eu ter o quê? Uma pré-penhora. Uhum. E isso é interessante. Olha que bacana agora para a gente fazer uma conjugação. O código fala que a sentença ilíquida, no 495, ela tem aptidão para fazer a hipoteca judiciária, ok? Então, veja, mesmo que eu tenha uma decisão ilíquida, e se eu pegar aqui o Código de Processo Civil, no seu artigo 512, o que o artigo 512 diz?
A liquidação poderá ser realizada na pendência do recurso, processando-se em autos apartados dos juízes de origem, cumprindo o liquidante e tal. O que eu faço? Olha o que já está disponível, o que já está disponível, não está na execução, está no processo de conhecimento. Sim. Então, ou seja, eu posso previamente, ou seja, e aí olha como é que é interessante. O que a execução provisória ela me permite? A execução provisória, ela me permite eu levantar o dinheiro, ou a execução provisória, a priori, seguindo o gabarito, ela vai até a constrição. Ela vai até a constrição. O que é a hipoteca judiciária? Uma A constrição. A constrição. E veja, olha a vantagem de conjugar essas duas técnicas. Eu posso fazer isso sem sequer eu ter um título executivo judicial líquido. Sim, com certeza. Então eu costumo dizer, eu tenho um caso assim, até meio triste esse caso, mas é bom dizer, eu gosto de dar esse exemplo. Aconteceu um acidente com um ônibus em um determinado estado da federação, não foi o Espírito Santo, nosso escritório foi contratado, e logo que saiu as sentenças, todas as sentenças ilíquidas, né? Vários escritórios entraram com a ação, porque o acidente foi com várias pessoas. E quando saiu a sentença, qual a primeira coisa que a gente fez? Nós fizemos uma hipoteca judiciária, afetamos um determinado bem que tinha nessa empresa, fizemos a liquidação, isso foi para o tribunal, ok? Isso foi para o Tribunal de Justiça do Estado, depois foram para o STJ, foram lá para o STJ, e o STJ, no fim da história, manteve a decisão. Perfeito? Quando o processo desceu, nós tínhamos 9 clientes. Os nossos 9 clientes, eu já tinha o valor atualizado, o valor líquido, eu já tinha o bem previamente constrito. E como é que foi feita a minha execução? Rapidíssima. O que aconteceu com 9 clientes? O que aconteceu com mais de 40 pessoas na mesma situação? Eles tiveram que mendigar com o resto, criar uma concorrência com o resto que sobrou da venda deste imóvel. Então, veja, aí eu pergunto para você, é o processo de execução nesse particular que foi ineficiente? Não, de maneira nenhuma. Ou, na verdade, foi um mau uso das técnicas processuais? Exatamente. Então, o que eu costumo dizer, que a gente falou rápido lá no WhatsApp, o que nós vamos falar tal? Eu acho que esse é um dos primeiros pontos. Eu acho que a gente tem que ter uma autocrítica, e o advogado gosta muito de criticar, mas o advogado em especial, ele precisa ter uma autocrítica em razão de se ele conhece efetivamente as técnicas processuais que ele pode utilizar ou não. E eu volto a dizer, a hipoteca judiciária, ainda mais quando ela passou, isso aqui já estava no código anterior, ela pode ser conjugada com essa parte de liquidação. E veja, se você compreender isso, olha como é que é interessante. Nesse meu caso lá, o recurso de apelação da parte contrária, da aviação lá, que era a ré, da aviação tinha lá, o recurso dela teve efeito suspensivo? Em parte teve. Em parte teve. Mas eu neutralizei o efeito suspensivo do recurso dela? Neutralizei. Sim. Por quê? Eu utilizei o tempo morto do processo para liquidar, ou seja, adiantei isso tudo e fiz o quê? Esse processo de pré-constrição. Então, é muito importante as pessoas compreenderem isso. E olha só, eu vou falar uma discussão aqui para você que eu não vi isso na doutrina até agora. A gente estava escrevendo, o Thiago Figueiredo Gonçalves e o Pedro Henrique Nogueira, a gente está escrevendo um código de comentado. E a gente parou por alguns motivos, e um dos motivos foi questão de amadurecimento, de algumas ideias, mas não parou de escrever totalmente. E boa parte da execução sou eu que estou escrevendo. 75%, 80% sou eu. Como é que funciona lá o nosso esquema? A gente escreve, né, os outros leem, tal, trocamos ideia. É um trabalho, de fato, a 6 mãos. Com digamos assim, relator. É como se fosse uma câmara com 3, um relator, né, a gente faz. E aí surgiu uma discussão entre nós interessantíssima. Olha o que eu vou falar. Vê se essa discussão, eu desconheço, se vocês conhecem, por favor, me passe,
Quem me passar um material sobre isso, eu dou uma garrafa excelente de vinho. Você quer ver uma... A gente está falando sobre atipicidade. Hoje, a palavra de moda é atipicidade. Vamos aplicar a atipicidade e tal, a fluidez. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Você conhece alguém, Pedron, que escreveu falando que não se justifica hoje, ou, em certa medida, é possível flexibilizar o 495, compreendendo que é uma técnica de pré-penhora e não de direito real, de que a hipoteca judiciária, na verdade, ela poderia alcançar outros bens que não propriamente os bens imóveis, passíveis de hipoteca. Olha que uma coisa que até ela passa a ser até óbvia. Sim. Mas eu pergunto a você, essa discussão, todo mundo fala sobre atipicidade, todo mundo quer pegar a carteira de motorista do sujeito, o passaporte. Será que isso efetivamente é tão importante quanto se imaginar uma fluidez, uma atipicidade que a gente possa impulsionar? E aí, para poder fazer isso, olha como é que é interessante. Vamos interpretar, vamos compreender qual que é a essência do artigo 495. Isso é um direito real, propriamente dito, criado por sentença, ou aqui nós temos, na verdade, uma técnica processual, e o Guilherme está falando que mas não é, Guilherme, nem Não. perigo de mora precisa. É, exato. Então, veja, ou é uma técnica de pré-penhora. Então, assim, é um assunto para te debater e eu desafio, porque eu estudei isso aqui, se algum comentarista fez essa análise. Então, por isso que a gente falou, pô, vamos sair da caixinha. Então, eu acho que o grande X da execução hoje é a gente pensar em sair da caixinha e abrir os horizontes. São fantásticos, tem tanta coisa para a gente discutir. Esse texto que eu passei para você, veja, eu tenho uma forte convicção disso. O artigo 139, inciso 4, né, que é essa discussão sobre a tipicidade e tal, isso é extremamente importante, mas as pessoas não estão estudando a tipicidade, por exemplo, vinculada com direito material. Material, sim. Porque, na verdade, veja, o que molda, isso é muito importante as pessoas entenderem na execução, o que molda efetivamente a técnica especial, nós temos técnicas comuns, técnicas padrão, técnicas que são padrões na execução. Mas eu tenho, às vezes, técnicas especiais que eu posso fazer o quê? Transportes. Então, as pessoas estão preocupadas muito em falar em atipicidade, não pensar no direito material para justificar, para moldar essa tipicidade, e muito menos ainda identificar o que justifica as técnicas especiais. Eu vou dar um exemplo assim, bem claro nesse sentido. Veja, eu tenho uma técnica especial, está lá no artigo, eu acho que é 538, que é a técnica 528, é a técnica mais violenta que a gente tem, é a técnica mais aguda que eu tenho na execução, que é a prisão, em caso de alimentos. E é interessante, o que eu queria chamar a atenção, alguns autores já verificaram isso, se você olhar o 528, em nenhum momento, dentro do 528, em nenhum momento ele fala que é alimentos de vínculo familiar. Sim, claro. Só que nós pressupomos isso. E pressupomos, à luz de quê? De uma leitura que eu já faço com base no direito material. Olha que interessante isso. Então, por exemplo, nos casos, Constituição, Pacto de Costa Rica, então eu vou dizer que é permitido essa técnica violenta de prisão por conta de alimentos. E por que eu admito essa técnica violenta? Em razão do direito material que está em jogo. Olha como é que isso é interessante. Então, é perfeitamente possível, né, dentro dessa perspectiva, eu admito por conta do direito material. Vejam, por exemplo, você teria alguma dúvida que, em vez dessa técnica, eu chegar e falar assim, olha, eu não quero a prisão, mas eu quero tirar o passaporte dele.
eu quero tirar a carteira de motorista dele. Há algum... Veja, por quê? Essa é uma técnica de tão violenta que ela ataca na célula da liberdade. Sim. Então, veja, é perfeitamente possível, a partir desse máximo que a técnica tem, que eu faça o quê? Moldagens. Uhum. Mas é o direito material que me permite isso. Veja, olha como é que isso é interessante. Eu falo isso um pouquinho lá no texto. Honorários é uma verba alimentar. Perfeito? Perfeito. Direito do trabalho trabalha com verbas alimentares. O tempo todo. Mas eu posso utilizar dessa técnica? Não. Porque, embora seja um vínculo de natureza alimentar, o direito material aqui, esses alimentos não são tão pulsantes, capazes de justificar essa técnica. Então, veja, esse aqui é um exemplo aqui que eu estou falando. Então, as pessoas estudam o artigo 139, inciso 4, querendo moldar técnicas sem ter a dimensão de que essas técnicas todas, elas estão vinculadas, se nas técnicas especiais isso já ocorre, que dirá numa técnica que ela é moldada no caso concreto. Então, isso para mim é um pecado, e o que me assusta, volto a dizer, é não ver a doutrina, muito menos os advogados, terem esse tipo de preocupação. Então, igual eu falei com você, eu falei, poxa, vamos pensar, né? Eu acho, então, esse texto que eu te mandei, né, que está publicado lá na obra lá do Processo de Execução, coordenado pelo professor Araquém de Assis e o Gilberto Bruschi, tive a honra, fiquei sabendo lá depois, que é o texto que abre a obra, e veja, é um texto, não sei se você notou, Pedro, quando você leu, ele é um ensaio. Uhum. Eu não faço uma citação doutrinária. Eu só cito a lei seca e vou mostrando através do exame da lei seca aquilo que eu coloco e a jurisprudência. E vejam, eu não sei, te não viu, pelo menos, e eu, olha que eu estou estudando isso há eu não vejo essa preocupação. Então, a gente está falando sobre transporte de técnicas lá no processo, na fase de conhecimento, vamos pegar a tutela, vamos fazer isso. Mas na execução propriamente dita, essa discussão ela é uma discussão que fica de fora. Que ela fica de fora. Por exemplo, nós temos na execução fiscal, nós temos técnicas na execução fiscal que eu pergunto, que estão lá, são técnicas que eu poderia transportar para uma execução comum? Eu identifico na execução fiscal técnicas que eu posso executar. Facilmente fazer essa. Então, agora, mas como é que eu vejo o transporte? É muito importante entender isso, e o artigo 771, ele dá um indício. As pessoas não se tocaram que o transporte de técnica, ele envolve, quando a técnica é especial, ela sempre está vinculada a uma análise de compatibilidade de direito material. Não sei se esse assunto assim, é um assunto meio... Mas eu acho assim, esse para mim talvez... tem esse um outro que a gente pode falar lá na frente das técnicas de expropriação e tal, mas esse para mim é um dos assuntos mais importantes da execução e passa batido, sim. Então, o que as pessoas estão falando? Aí vamos pegar aqui, ó, a própria questão de alimentos. Então, vamos lá no 529. O 529 tem uma técnica aqui de desconto de pagamento em folha. Aí a pergunta, olha como é que é interessante. Será que essa técnica de desconto de pagamento em folha, olha como é que já é legal. Eu posso admitir para outras formas de alimentos, não simplesmente o alimento familiar? Veja, o nível de agressividade, o nível... Né, baixou. É uma técnica... Baixou. Se ele baixou, se a densidade dela baixa, eu consigo encaixar ou não consigo encaixar? Por exemplo, honorários. Veja que, não sei se tem uma decisão do STJ, ainda na égide do Código 73, que eu consegui, como advogado,
fazer o desconto em folha de honorário de sucumbência. Me valendo dessa técnica, eu falei que, olha, isso do Código de 73, dizendo essa técnica ela tem densidade para o encaixe dos honorários de advogados dentro da perspectiva de serem uma verba alimentar. Eu estou vendo aqui a Celina falando aqui, ó, só acho que o judiciário é um pouco engessado para explicar as medidas atípicas. Celina, eu concordo com você, mas eu acho que, não obstante o judiciário ele ter um pouco de repulsa, as postulações quanto às postulações, elas são apresentadas por nós como advogados de uma forma que eu costumo dizer que não é criativa. Não é isso. Uhum. Um advogado tem que ser mais assim, mas ela não é apresentada de uma forma fundamentada, de forma adequada. A gente está preso às receitas difícil. de bolo tradicionais. E isso é complicado. Quer dizer, ainda há, né, digamos assim, uma tendência muito forte na mentalidade. Eu não vou dizer nem que isso é uma questão de tradição, mas na mentalidade dos advogados em pegar a literalidade das regras, principalmente na tutela executiva, e não extrapolar aquilo ali. Quer dizer, o cara não consegue ter um distanciamento minimamente hermenêutico para pensar sobre a teleologia daquela norma. E aí ele fica preso naquela receita. E a receita não funciona. E aí ele reclama que a receita é ruim, mas em momento nenhum ele vai mudar uma nova receita. Já que ele está falando sobre alimentos aqui, eu vou te dar um outro estudo falando com você. Você teve contato com o texto, está lá no texto. Vou falar uma situação para quem advoga em direito de família. Olha que interessante isso. E isso é importante para os dois lados. O sujeito, ele chega, tem que pagar alimentos. Ok? Tem que pagar alimentos. Então, ele está condenado a alimentos. Você já viu alguma vez, Flávio? Olha o que eu vou falar para você aqui. Pedrão, presta atenção. Você já viu alguma vez alguém que, alimentos familiares, foi condenado, que a parte exigiu, utilizando, ou postulou, utilizar a técnica do 533, que é a formação, que é a constituição de capital para poder pagar a renda? Não. Aí a pergunta, olha o que as pessoas fazem. E aí que nós voltamos, olha como é que isso é interessante. Aí como é que está assim, ao 533. Quando a indenização por ato isto inclui prestação de alimentos, então você pode constituir capital. Vamos voltar ao direito material? O direito material é mais denso. Os alimentos vinculados por vínculo familiar ou os alimentos vinculados por indenização? Provavelmente Com os certeza. familiares. Então, veja. Então, quer dizer que eu tenho uma técnica aqui, então, do indenizatório que eu não posso aplicar para o familiar? Então, veja, é isso que eu falo. Então, eu tenho uma técnica especial aqui que ela tem um trânsito tranquilo para uma situação a partir do direito material. Olha como é que isso é interessante. Nas vivas. Porque, veja, eu, como advogado do alimentante, eu, né, como advogado do alimentado, desculpa, né, que é aquele que... Eu tendo uma garantia, eu vou ficar mais tranquilo ou não vou? Vou. E veja, olha só, já antecipando lá na frente. Olha como é que isso é top, hein? Será que as técnicas de expropriação, elas vão ser também mais agudas ou não vão ser mais agudas a partir do direito material? Porque os alimentos podem esperar ou não podem esperar? Não podem esperar. Então eu vou ser mais agressivo ou não vou ser mais agressivo? Você com técnicas de execução que possam envolver o quê? Que possam envolver antecipadas. E deu uma travada aí? Deu. Congelou um pouquinho. Mas aí... Vendo? Deu uma travada aí, depois travou. Mas aí... Aqui. Tá beleza? Tô. Pode falar. Espera aí, moçada. A internet está dando uma engasgada, mas já voltamos.
Travou. Oi, Mazei? Não, voltei aí. Aqui, pô, tô no 4G, pô. Deve ser. A minha Voltou aí? internet, às vezes, ela dá uma engasgada. Não, porque eu tô aqui, só te falar, eu tô aqui, aí começou a travar aí, aqui, ó. Opa, Mazei, Flávio, acho que voltou. Pedrão, Estou te ouvindo. mas olha só, vamos tentar. O que a gente faz? Se você for o caso, você sai e te volta. Aí, de repente, Sim, abrindo sim. linha nova, a gente melhora. Mas eu acho que agora vai. Mas voltando ao ponto. Acho que o Instagram, tô tanto susto com quem está falando aqui, que saiu do negócio, ele deu uma congelada. Ele assustou. Assustou. Mas veja, é isso que eu estou falando. Então, para voltar exatamente onde eu estava. Olha, se eu tenho, olha como é que isso é interessante. A prisão como uma técnica né? Vou usar uma palavra, vou usar a expressão que a doutrina gosta de falar, como técnica de pressão, como técnica de coerção para o pagamento dos alimentos. Olha que pergunta, é uma indagação com uma resposta mais ou menos óbvia. Será que também a expropriação dos alimentos ela vai ser mais aguda, ela vai ser mais nervosa? É óbvio que me parece que Claro. sim. É Então, veja, coerente isso. então, olha como é que isso é coerente. Então, o que significa dizer? Eu posso buscar técnicas que eu tenho no procedimento padrão em outros locais que me permitam antecipações, por exemplo, de alienação. Então, Uhum. veja como é que é interessante. Então, a partir do material que me exige uma situação muito mais. Eu tenho uma situação, uma densidade maior, eu posso me valer de técnicas em que minha expropriação vai ser mais forte. Veja também do lado do alimentante. Olha como é que isso é interessante. Porque todo mundo pensa na técnica processual sempre na perspectiva, e quando fala em execução, na perspectiva do exequente. Ninguém pensa na Uhum. perspectiva do executar, o que é um grande erro. Eu, quando sou advogado de alimentante, eu voluntariamente, e eu faço por escrito para os meus clientes, eu falo, vem cá, você não quer fazer uma situação de formação de capital, não? Vamos formar um capital, garantir um capital? Aí ele falava assim, por quê? Eu falava assim, ó, a priori, com uma situação aplicando o artigo 533, com a constituição de capital, a probabilidade de, se acontecer algum problema, de ser declarada a sua prisão é mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Porque, na verdade, veja, a priori, ele pode até se sujeitar a uma expropriação, ele pode Uhum. até se sujeitar a uma expropriação mais aguda. Mas os alimentos, de certa maneira, eles se encontram ou não se encontram garantidos? Se encontram Totalmente. garantidos. Então é isso que eu estou falando assim. Então, a gente trabalhar com essa. É uma visão que eu acho que nós não nos acostumamos a ter isso ainda. Com Então, certeza. Eu acho que a gente ainda está preso naquela ideia de separação estanque do direito processual para o direito material. E aí, consequentemente, isso cria pontos cegos nas estratégias processuais. e veja, isso é tão interessante que eu vou falar um negócio tão óbvio. É tão óbvio que eu fico até com vergonha de falar isso. Não, mas é tão óbvio que eu vou falar, mas a gente não se toca. Olha, veja, no processo de conhecimento, vou estar usando essas expressões grosso modo, só para tentar ser didático. O procedimento padrão, ele tem sentido porque, para se chegar a uma sentença, aquela ideia de postulação, contestação, réplica, prova, tudo tem uma lógica, ok? Porque, na Uhum. verdade, de certa maneira, voltando ao passado, aquela ideia, a sentença, sem prejuízo de outras questões, ela reconhece o direito. Perfeito? Ok. Grosso modo, tá? Só didático. Agora, olha que interessante. Existe procedimento padrão na execução? Não. Por quê?
cada procedimento demanda o quê? Um direito material. As técnicas de cada procedimento são delimitadas pelo seu direito material. Cara, olha só, a partir dessa lógica, como é que eu posso imaginar que na execução eu não tenho que enxergar, compreender o meu direito material para saber quais as técnicas que eu posso utilizar? E isso é interessante, que você tem determinados momentos, olha, aqui na obrigação de coisa incerta, eu aplico aquela regra no que couber de coisa incerta. Por que no que couber? Naquilo que o direito material for o quê? Compatível. Na obrigação de fazer e não fazer, tal, eu aplico no que couber. No que couber, por quê? Eu preciso de uma análise de direito material. E aí eu, fazendo, já que a gente falou, nós não estamos no direito de vinho, mas estamos fazendo aqui uma prévia aqui, né? Amanhã estaremos lá com o Fred, vamos falar sobre vinho do Porto e direito de família, negócio processual e direito de família. Veja que a Petit Verdot, ela era uma uva que era uma uva de blend. Sim, sim, sim. Era uma uva basicamente de blend. E mais, de pequena participação nos blends. Mas veja, essa força dela, essa grande força dela, estou bebendo um vinho aqui de 14,5 graus. Sim. Safra 2010, está uma pancada, está uma porrada. Isso foi o quê? Através de técnicas, a partir da compreensão dela, hoje nós temos vinhos maravilhosos. Ou seja, se entendeu a essência da Petit Verdot para se fazer os vinhos. Soubemos aproveitar todo o potencial que ela vai nos permitir. Ela deixa de ser a coadjuvante do lado esquerdo do Bordeaux para poder fazer o seu papel de protagonista. Vou te dar um outro exemplo aqui, falando sobre essa questão de capital. Sabe o que é muito comum eu fazer? É muito comum, Fábio, quando eu estou do lado aqui, eu às vezes faço capital, a constituição de capital, seja do lado do alimentante ou do alimentado, e às vezes com bens, olha que interessante, com bens que produzem frutos. Uhum. Aí o que eu já vinculo? O não pagamento dos alimentos me justificam de eu fazer o quê? A expropriação direta dos para frutos. o recebimento dos frutos. Aí eu já entro no assunto que você sabe que eu adoro, né? Que é negócio jurídico processual. O que a gente já monta lá? Que, na verdade, esse recebimento lá dos frutos, né, eu não vou fazer em forma de penhora. Porque se eu fizer frutos em forma de penhora, eu passo isso para o processo, então cria todo aquele problema. Então eu crio uma situação semelhante à anticrese. Ou seja, em que eu faço o quê? A transformação dos frutos para o alimentado. E veja, e aí de novo, mesmo o advogado do alimentante, isso para mim é espetacular. Porque isso afasta, me impede de uma situação, olha que interessante, de uma situação, de uma prisão, que às vezes por surpresa, de você chegar aquele mandar 3 dias, você tem que comentar. E aí eu tive um caso que foi muito legal. O sujeito chegou, né? O sujeito chegou, não pagou os alimentos e tal, o cliente de fato não pagou os alimentos, ele teve quase uma pré-insolvência, e quando entrou na questão dos aluguéis, dos frutos, dos aluguéis, que tinha um bem lá, o sujeito não pagou os aluguéis. Veja que até para eu justificar que eu não tinha como pagar os alimentos ali naquele momento, o que eu falei? Olha, eu de fato, na situação aqui, a título protestado, aconteceu isso tudo, e nem o aluguel estou recebendo. E se o aluguel estivesse recebendo, ele poderia ter expropriado diretamente. Então, na verdade, eu preciso de um prazo maior, e aí, olha só, aí cabe o advogado, falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos utilizar esse bem que foi constituído aqui como capital e vamos fazer uma alienação particular dele. Então, eu já me antecipei, vamos fazer uma alienação particular desse bem para evitar, ou seja, porque a alienação particular será a alienação mais rápida. Aí eu falei... Sim, com certeza, extremamente mais efetiva. Então, aí eu já na minha resposta, olha como é que é interessante. Aí eu já na minha resposta, eu falei, excelência, quero participar da alienação particular, e que já juntei laudos, e que o senhor fixe aqui o valor
os dados, os dados, né, os dados básicos para o edital. Pô, quando o juiz recebeu aquilo ali, eu falei assim, poxa, esse cara, de fato, qual o nível de má-fé que ele tem? Para que eu vou prender esse cara? Uhum. Eu prender esse cara, eu vou ajudar em quê? Na verdade, isso é uma típica situação em que o alimentante, na verdade, não está pagando, porque criou-se uma situação. Aí, você vê nessa conversa e tal, o bem foi vendido. Olha que interessante. O bem foi vendido, se pagou não só os alimentos, e com dinheiro o meu cliente constituiu um capital para que o capital ajudasse a Remunerasse os pagar alimentos. remunerasse uma parte dos alimentos. Isso é o uso de quê? Olha só, veja como é que é interessante. Eu utilizei técnicas que já existem, mas eu fiz ou não fiz moldagem? Claro. Nós fizemos moldagem, mas a partir daquilo que o direito material me permite. Então, eu acho que isso o grande futuro da execução, para mim, hoje, nesse particular, acho que são dois pontos assim que eu chamo a atenção. Esse primeiro é examinar de uma forma muito clara as técnicas que nós já temos. Eu acho que existem muitas técnicas aí subutilizadas, e a gente tentar impulsionar isso. E técnicas que eu volto a dizer que não estão, e técnicas que não estão a priori, na própria execução, que podem estar espalhadas como essa hipoteca diária. Eu vou fugir aqui um pouco do assunto, mas tem a ver. Você quer ver como é que as pessoas usam mal técnica? O que hoje, eu falei que eu estou cansado, porque eu gravei 4 horas de aula hoje sobre inventário e partilha. Fui para o escritório, estou morto. Aqui isso aqui eu estou descansando. Olha que legal isso que eu vou falar para você. Vê se é muito comum as pessoas no inventário pedirem, assim, ó, precisamos vender um bem, pede uma autorização para o juiz para vender um bem. Ok? Uhum. Você já viu alguma vez, lá no artigo 618, 619, o inventariante, ele listar, na hora que ele lista os bens, ele utilizar bem assim, ó, esses bens aqui, ó, são bens que não vão deteriorar, esses bens aqui têm risco de deterioração, esses aqui, ó, vão se dissipar, e o inventariante, ao invés de pedir simplesmente para vender determinado bem, ele fala, olha, estes bens aqui, utilizar a técnica da herança jacente, utilizar a técnica da execução que permite a venda antecipada de bens, em caso de bens com risco de perda de valor e deterioração, e falar, olha, nós vamos vender esses bens, mas não é para dividir entre os herdeiros. Nós vamos vender esses bens para subrogar o valor deles para o inventário. Você já viu as pessoas fazerem isso? Não. É comum se fazer isso? E veja, a técnica está lá na herança jacente. E isso, se a gente pensar, Rodrigo, isso pode ser transportado para falência, isso pode ser transportado para um universo de possibilidades. E que, infelizmente, a tal da caixinha cega o administrador, cega o inventariante. Não, eu estou fazendo esse trabalho de inventário, sem falsa modéstia, algo assim totalmente inovador, e um dos pontos altos desse trabalho, que eu acho que é a ideia de transporte de técnica, tanto importando quanto exportando. Você falou em falência aqui, eu vou falar um ponto aqui que para mim é sensacional. O administrador judicial da falência, ele pode ser excluído? Pode ser removido? Pode, não pode? Mas qual o procedimento que você aplica? Aí ninguém sabe. Aí eu pergunto a você, o procedimento de remoção do inventariante, que está todo detalhado por técnica, pode ser exportado ou não pode ser exportado? Pode. Porque olha agora o que eu vou falar, hein? Não estou bêbado por causa do petit vendedor, não, mas olha o que eu vou falar aqui agora. Olha como é que identificar direito material é o jump of the cat. Olha como é que é o jump of the cat. Falência e inventário são procedimentos semelhantes?
de natureza semelhantes? Se a Qual a gente primeira imaginar fase? a Lógico que execução. são. Lógico, olha só. O que é a falência? A nomeação de uma pessoa, tudo bem que tem um comitê e tal, que vai arrecadar o patrimônio, Nós estamos vai apurando dimensionar o patrimônio. patrimônio para liquidar o patrimônio e o que? Distribuir. Só que com a presunção na falência de que o patrimônio não vai dar para todo mundo. Então teremos que fazer um concurso de credores. Olha o que é o inventário. O inventário é um processo de arrecadação, valoração dos bens, liquidação com a presunção de que vai ter um patrimônio e o patrimônio vai ser dividido entre herdeiros através da partilha. O procedimento é o mesmo. O procedimento é o mesmo, não, ele é totalmente assemelhado. São processos de arrecadação e de liquidação, só que com presunções de desfecho diferente. Sim. A figura do administrador, olha que interessante, a figura do administrador judicial é muito semelhante à do inventariante. Logo, eu posso fazer o quê? Olha que interessante. Pegar as regras, algumas regras que são compatíveis do administrador provisório, judicial, e trazer para o inventário. Como pegar regras do inventariante e transportar. Aí vou dar um exemplo claro. De pegar uma regra de falência, né, de administrador judicial e trazer para o inventário, por exemplo. É possível que o inventariante dativo seja uma pessoa jurídica? Isso não está cogitado lá no inventário. Mas na falência, tem aí previsão. você olha lá e assim, e mais, olha aqui, olha só, aí, Pedro, olha, aí como é que você começa a ver? O que norteia aquela técnica? O administrador judicial, acima de tudo, além de uma pessoa proba, tem que ser uma pessoa com capacidade de administração, com capacidade de arrecadação, com capacidade de liquidação. A pergunta que eu faço para você, essa inspiração para essa técnica lá na falência, ela é levada em conta no inventário? Não. Muitas vezes não. Quase nunca. E aí eu pergunto, quase nunca. E eu pergunto, é correto ou falta, ou isso está sendo omisso? Então eu posso importar essa técnica lá da falência para aplicar o inventário. Então, isso que a gente está colocando, a gente volta para a execução, isso para mim é o grande X da questão. As pessoas elas têm elas ainda não captaram essa, não estou falando todos, né? Essa vibe, né? Estou falando isso para advocacia em geral. E aí eu sou advogado, fui diretor da ESA há muito tempo, e eu faço questão de dizer isso. Na minha concepção, isso que a gente está conversando, medidas atípicas, técnica e tal, é muito mais. Eu falo isso com absoluta convicção, não quero que os advogados fiquem chatos comigo, mas isso é muito mais por deficiência dos advogados, por desconhecimento dos advogados, do que por uma, digamos, como alguém colocou aqui, a Celina lá no começo, que o juiz ele é reticente. Ele é reticente porque isso é mal apresentado. Sim. Tudo que é mal apresentado, você é reticente. Por exemplo, há tempos atrás, ninguém beberia um vinho de Petit Verdot. Precisou de um bom enólogo, o advogado, sim, apresentar isso de uma forma mais... Então, depurável e palatável. Então, esse poder de convencimento, né, eu acho que isso é um ponto para mim que é importante. Avançando aqui, uma outra questão que eu acho que é importantíssima, já que você falou de caixinha, a expropriação. Rapaz, parece que a expropriação para todo mundo, a ideia da expropriação é uma ideia de que eu tenho que seguir um rito em que a alienação judicial ela é prioritária, quando ela é residual. Exato. Você vai para a adjudicação, você tenta alienação por iniciativa particular para depois tentar a alienação para o judicial. E mesmo assim, Rodrigo, se a gente pensar, igual você mesmo colocou, que a gente está muito preocupado com a ideia de receber o crédito através do ato expropriatório, que a gente não consegue ver o universo de outras possibilidades.
mecanismos como usufruto da empresa, mecanismos como exatamente a gente desenvolver a partir de outras coisas que não impliquem a perda de patrimônio, é muito curiosa. Não, então eu vou te falar então um negócio para você ficar chocado, então. Você sabe que eu falei isso aqui no texto, né? Se você pegar se a gente pegar o código de uma forma muito clara, se você ler o artigo 880, vamos lá no 880 e no 881, dá a entender, né? Ele dá a entender que tem uma sequência, né? Ele tem uma sequência. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por iniciativa particular, a alienação, tal. Então, ou seja, ele coloca uma sequência. Então, ele dá a entender que tem uma sequência. Tem um dispositivo, cara, que ele está perdido, cara. As pessoas não se tocaram. Eu cito isso lá no ensaio, que é o 867. Olha o que o 867 fala. E lembrando que esse é o código da eficiência. Uhum. O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. O que significa dizer, então, essas palavras? Veja, essa sequência é uma sequência que ela é falsa. Porque, na verdade, o que a gente tem que seguir? A sequência que é mais eficiente. Então, veja. Claro. E isso é muito lógico e as pessoas têm uma dificuldade. Então, veja, quando eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu tinha uma execução contra um shopping. Uma execução contra um shopping. Aí os caras, não, vamos pedir bloqueio online, vamos fazer Bacenjude e tal. Eu só olhando, né? Aí eu falei, mas E por a que quantidade isso? de fruto que você tem disponível ali. Você sabe qual foi a minha medida? Nós intimamos todos os lojistas do shopping para que eles depositassem 5% do valor do aluguel na conta. Você sabe o que aconteceu Uhum. no primeiro mês? Eu devolvi dinheiro. E a pergunta que eu faço para você, como é que o shopping fala para mim que a minha execução ela foi muito onerosa? Olha como é que seria diferente. Eu faço um Bacenjude, ele vai lá e apresenta para mim um quê? Minha folha de funcionário vai quebrar, tal, todo. Aí Não, olha você só, deu uma mordidinha em cada locação. 180 lojas, 5%. O que aconteceu? Nem a 100 responderam. No primeiro mês estava resolvido o problema. Então, o que falta? Dentro dessa perspectiva, é uma dimensão uma dimensão maior que eu acho. E isso aqui é técnica. Vou falar aqui na UFES tem estudado muito isso. O meu colega lá, o Marcelo Abelha. A Sim. técnica da adjudicação é uma técnica fantástica, muito mal feita pelo código, ela não é uma técnica bem redigida pelo código. Primeiro que ela trata como adjudicação a hipótese de salvamento do bem, que está Uhum. previsto lá no parágrafo 5º, né, do artigo 876. E veja, olha que eu vou fazer uma pergunta agora com toda sinceridade. Os colegas que estão assistindo aí, você também está... Você já viu, por exemplo, eu como advogado credor, sou advogado credor, você já viu algum advogado credor ele chegar e pedir para aplicar essa regra do parágrafo 5º, falando assim, o devedor, me apresenta aí, devedor pessoa natural, me apresenta a lista aí, ó, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos aí, que eu vou intimar eles, porque se eles quiserem pagar o valor da avaliação, eles podem salvar o bem. Você já viu alguém fazer isso? Eu nunca vi, Uhum. mas eu faço. Eu nunca vi Uhum. outra pessoa fazer, mas eu faço. Aí o que aconteceu? Um colega meu que é juiz de trabalho, ele viu que eu fazia isso. Aí ele começou a fazer. Sabe o que ele chegou para mim e falou assim, mas ei, um dia desse chegou um sujeito aqui no meu gabinete
e quase, assim, ele falou assim que imaginava coisa da justiça do trabalho e tal, e ele ficou super satisfeito. Olha a situação. O pai dele, o pai dessa pessoa que foi lá no gabinete, tinha lá, sei lá, 10 milhões de dívida trabalhista. Ok? E desses 10 milhões de dívida trabalhista, algumas penhoras sobre o bem, sobre um determinado bem. E ele falou, poxa, não adiantava eu pagar, fazer meu pai pagar o imóvel, fazer o pagamento para salvar o imóvel, porque o valor do imóvel era 600 mil reais. Eu pagaria, vinha outra execução. Aham, Ele falou assim, aham. Você excelência, entra no ciclo. Aí ele falou assim, excelência, quando o senhor permitiu isso, eu paguei, eu comprei o apartamento do meu pai, eu paguei o valor da avaliação. Ele está em meu nome hoje e eu emprestei para o meu pai. Para o credor foi maravilhoso, porque ele recebeu o quê? O credor, ele tinha preferência, não exerceu, né, que era o meu cliente, e do meu Uhum. cliente eu recebi o valor da avaliação. Olha que É, interessante isso. melhor impossível. Então, mas eu pergunto a você, mas eu te pergunto, de novo, essa técnica ela é utilizada pelo credor ou a gente prefere falar que o juiz é ineficiente, que o sistema é Mas, ruim? com certeza, e eu acho que na realidade tem um elemento psicológico, mas aí o credor ele ainda quer fazer o devedor sofrer. Tem uma coisa meio Ah, mercador sim. de Veneza aqui. É uma coisa Bourdieu, né? É, É, então, mas aí a pergunta aí nós como advogados, cabe a nós, o que cabe a nós? Explicar isso para o cliente, falar assim, vem cá, com você certeza. quer fazer o sujeito sofrer ou você quer receber? Você quer receber. Veja, a minha reunião hoje à tarde com um cliente que eu tive especificamente, não era execução, era outro, mas eu cheguei e fiz essa pergunta. Mas o que você quer? Você quer resolver o problema? Era uma situação envolvendo direito sucessório. Ou você quer maltratar o seu irmão? Eu falei, você quer desforrar as suas frustrações no seu irmão? Ou você quer resolver o problema? Porque se você quiser desforrar os seus problemas, né, pessoais no seu irmão, você contrate um psicólogo e nosso escritório está fora. Agora, se você quiser resolver o problema, nosso escritório está aqui, nosso escritório será apto, né? Nosso escritório será apto a te atender. Acho que travou aqui, ó. Tá, tá liberando, mas aí, Rapaz, isso que está ah, acontecendo, eu vou. Tá travando. São duas coisas que estão acontecendo. Quando está travando aí, na sequência me trava aqui. Você dá uma piscadinha aqui, me trava aqui. E outra coisa, quando entra, que tem gente que está comentando, aí, ó. pesa, parece. Mas aí, tá voltando. Agora travou lá. Estou te ouvindo. Mas aí, já está aparecendo aqui o aviso de que a gente tem 1 minuto para caminhar para o final. Eu queria muito agradecer a gentileza de você ter aceito esse convite para a gente poder bater um papo, tomar um vinho, né, e pensar fora da caixinha acerca da tutela executiva. E queria então abrir, se a conexão permitir, para você fazer aqui o fechamento da nossa live. Não, eu acho que é isso a questão dessa. Eu acho que o mais importante, nesse momento, um ponto importantíssimo é compreender as técnicas para a gente trabalhar aí com a execução de uma forma mais fluida. Eu acho que esse é o ponto principal. E aproveitar aqui e deixar para todos aí um convite para amanhã, direito e vinho. Vamos sextar lá, vamos tomar um vinho, leva um vinhozinho do Porto, mais leve amanhã, porque vinho do Porto em quantidade a gente não aguenta não, porque é muito álcool. Pedrão, foi um prazer, cara, estar contigo. Foi Né? um Tenho uma prazerão, admiração muito mas aí, grande por. E vamos fazer mais coisas. Foi muito prazeroso aí poder falar aí para os colegas aí. foi Um brinde espetacular. aí, Show ó. de bola, meu irmão. Tudo de bom, grande brinde. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Abração.